Mas se fosse... Boa noite, nós estamos começando mais um programa Direito.com. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Meu nome é William Lago e eu estou aqui para falar para você hoje sobre um tema importantíssimo para o nosso país, que é o tema da educação. E eu trago aqui um ilustre convidado, que é o Cassiano Tirapani, que é um especialista na área de educação, que vai ter muito a acrescentar para nós nessa área e para poder fazer uma discussão aqui muito enriquecedora para você que está nos assistindo. Eu gostaria antes de pedir que você nos acompanhe pelo YouTube, no programa Direito.com, participe também pelo site www.uptv.com.br ou também pelo site www.direito.com.br. E eu gostaria também de fazer aqui um oferecimento dos nossos patrocinadores. Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. Upvision Salon and Spa, uma visão inovadora em oferecimento e atendimento de excelência aliada à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. Fera Brasil, especializado em oferecer soluções em impressões e tecnologia para empresas com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E a Cesta de Temperos, que são temperos em especiarias, chás e flores e folhas, frutas glaciadas, geleias. Lá você encontra as 5 pimentas mais ardidas do mundo, sal defumado, entre muitas outras maravilhas da culinária. Acesse pelo site facebook.com/Cesta de Temperos, ou vá pessoalmente na Cesta de Temperos, que fica na Rua Xavier de Toledo, número 242, no centro de Santo André. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e eu gostaria aqui de pedir para que abra o nosso programa falando aqui algumas palavras iniciais. O nosso convidado aqui, o Cassiano. Cassiano, você prefere ser chamado Cassiano ou Caco Tirapani? Cassiano, pode ser. Então, Cassiano, boa noite. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo bem, William. É um prazer ter você aqui. Eu observei que você postou recentemente um vídeo no Facebook sobre as questões da educação, os problemas que a educação brasileira tem. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como professor e dos problemas que a educação brasileira ela tem, que você tem encontrado na prática. Bom, aquele vídeo foi um pouco um desabafo, né? Porque eu sou um professor recém-ingresso agora na rede pública pelo concurso. Eu já atuei na educação antes como professor eventual, né? E também com diversas atividades relacionadas aí à cultura, né? À literatura, filosofia, etc., que eu tinha antes, mas agora como professor efetivo, a experiência com educação se tornou um pouco mais intensa, né? E a partir disso eu tive uma série de problemas que eu encontrei na realidade da educação, que são diversos e assim alarmantes, né? Aquele vídeo foi um pouco um desabafo que eu fiz inicialmente, e falando um pouco sobre o que eu passei e o que muitos professores passam, e esse tipo de queixa do professor geralmente fica dentro da sala dos professores e não sai dali para fora. Quer dizer, quando a gente vai para o pensamento pedagógico, a queixa do professor não aparece nesse pensamento pedagógico. Então a gente vai estudar a pedagogia numa espécie de uma ilha da fantasia, né? A gente estuda a pedagogia como ela aconteceria numa realidade paralela, e quando a gente chega na realidade concreta, a gente descobre que nada daquilo é como ela deveria ser no ideal ou no discurso, e se não é real, não pode ser útil, né? Quer dizer, se é ilusório todo aquele discurso que nos apresenta, ele não é útil. Ele começa a ser útil a partir do momento que o professor começa a queixar-se, né? E aí eu começo a ver o que os professores falam na sala de aula, e eu percebo que é exatamente aquilo que ocorre. Eu vejo aqui que você é um especialista na área de educação, né? Porque você cursou História na Fundação Santo André e você é coordenador pedagogo do Espaço Cultura da Casa da Palavra. Eu fui coordenador. Você foi coordenador. Sim. Quer dizer, você tem aí uma bagagem muito grande que pode lhe permitir ter um diagnóstico da educação brasileira
e poder dizer para nós da onde que surgem esses problemas. Eu vi no seu vídeo que você colocou que a gente tem um problema muito sério com relação à questão da ideologia que existe dentro das escolas hoje. E essa questão da ideologia ela acaba às vezes impedindo que o aluno consiga aprender ou ter qualquer resultado minimamente satisfatório. Quando a educação brasileira é comparada com a educação de vários outros países do mundo, a gente vê o fiasco que é a educação e as pessoas acreditam que está tudo certo, está tudo bem e nada precisa ser mudado. Então eu queria que você colocasse um pouco para nós como é que é essa questão da ideologia dentro da educação brasileira e por que isso tem atrapalhado o desenvolvimento da educação. Olha, William, a ideologia ela não aparece ostensivamente no texto, ela não aparece ostensivamente no conteúdo escolar. Ela aparece no currículo escolar, mas dentro o currículo aqui a gente pode entender como todas as experiências que são tidas dentro da escola, como parte aí de uma vivência escolar, né? Essa ideologia, ela aparece no currículo escolar, ela aparece muitas vezes na burocracia, ela aparece muitas vezes na teoria pedagógica que precede a prática do ensino. Então quando você se depara com os textos de pedagogia, lá no primeiro ano da faculdade, que já faz aí uns 10 anos que eu me deparei com os primeiros textos pedagógicos, você fala, nossa, eu não entendo o que esses caras estão falando, né? É uma linguagem complexa, é uma coisa difícil de entender. Mas aí você vai vendo que não é bem isso que acontece, não é que a linguagem é complexa, é que existe aí uma elaboração intelectualista, eu diria, de uma realidade que não pode ser dita em palavras, porque ela é muito ruim, ela é muito feia, a realidade da educação. E ali você começa a justificar, a partir da ideologia, uma série de práticas desastrosas que acontecem na escola. Então, por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala bastante é essa história da progressão continuada ou aprovação automática, né? Já depende aí de quem está, se você está defendendo, você fala progressão continuada, que é você vai ficar mais inteligente ao falar isso. Mas a progressão continuada, ela na verdade ela é ao mesmo tempo uma justificativa intelectual, ela é ao mesmo tempo uma justificativa pedagógica, ideológica, e ao mesmo tempo ela é uma conveniência do Estado. Então o Estado, para ele é conveniente aprovar as crianças aí em massa, né, e jogar uma massa de analfabetos funcionais na sociedade, e que na verdade eu acredito, e essa é a minha queixa maior, que eles não apenas não aprenderam, como eles desaprenderam. Porque você ficar 12 anos sentado no banco de uma escola e sair de lá sem aprender nada, não é verdade. Alguma coisa você aprendeu. Você aprendeu um monte de coisas ruins, né? Agora, ler, escrever, contar, muito porcamente. Então vamos, para a gente preocupar aqui o nosso internauta que está assistindo o programa. Então quer dizer que o modelo atual da educação não é capaz de oferecer os conhecimentos básicos que os alunos vão precisar para a vida ou minimamente para competir com outros estudantes de outros países do mundo. A educação brasileira realmente no modelo atual é uma educação completamente falida e isso no Brasil inteiro. Sim, é muito fraca a educação. Eu acho que ela é ruim por causa, assim, ela não forma um indivíduo capaz de competir, né? Muitas vezes a educação ela acaba produzindo um indivíduo no final que ele basicamente não sabe nada, ele não está preparado para nada, né? E isso, assim, não apenas nas escolas públicas, algumas escolas particulares também chegam a esse problema, porque progressivamente nós vamos exigindo dos alunos cada vez menos. Isso começa lá nos anos 60, né? A Hannah Arendt tem um texto que ela fala sobre a crise da educação. Ela fala, é óbvio que quando você vê que progressivamente a cada ano que passa você vai cobrando menos dos fundamentos elementares que seriam assim condições para que o aluno seja aprovado, vai chegar um momento que não vai existir mais sentido em dizer educação, né? Eu acho que não, a educação não está preparando ninguém para o mercado, ela está preparando pessoas para serem os pidões aí que exigem seus direitos e não sabem, na verdade,
nem respeitar direitos mínimos de cidadania, né? São pessoas aí que são mimados e que no fundo não contribui à sociedade, não contribui ao mercado. São pessoas que não são prontas para entrar no mercado de trabalho. Isso tudo envolve também essa questão dessa ideologia esquerdista que a gente tem aplicado em vários setores Sim. da economia. Porque um dos fatores que a gente tem é que tudo que você discute para um modelo diferente desse, que é o modelo do mérito, onde as pessoas elas vão ter que provar que elas têm valor e elas têm que provar que elas aprenderam algo, têm que provar que elas têm capacidade de progredir, isso na verdade não é respeitado por esse modelo. Ou seja, o aluno vai ter que fazer uma prova, ele vai ter que provar que ele tem condições de aprender. Até uma coisa que você coloca no Sim. vídeo. Hoje é o professor que tem que provar que o aluno não tem condições de progredir. Exato. Quando deveria ser o contrário. E uma das grandes questões quando a gente fala em educação, a gente discute uma coisa que é importante, obviamente, mas é apenas a questão do salário do professor, que você coloca que não é a raiz ou o cerne do problema. Não acho. Que seria algo mais voltado, de repente, para um plano de carreira, mediante a resultados e metas que, se atingidos, poderiam dar uma progressão de salário, sim. Então, assim, hoje o modelo educacional ele é um modelo que realmente está sendo um fiasco, que a gente precisa mudar. Você tem alguma ideia do que precisaria ser feito concretamente para que esse modelo possa progredir e trazer a educação que a gente gostaria? Olha, eu acho que educação ela é um processo de acumulação de conhecimentos. Esse processo não começou ontem. O problema das práticas pedagógicas hoje é que elas estão reinventando a roda a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos aparece um teórico que vai falar assim: vamos quebrar os paradigmas, vamos abrir a mente, vamos jogar tudo fora e começar de novo, a cada 10 anos. E o processo educacional, ela significa que o indivíduo vai se apropriar de uma herança cultural milenar que nós possuímos. Quer dizer, o alfabeto não pode ser reinventado a cada 10 anos. O idioma não pode ser reinventado a cada 10 anos. É necessário você se apropriar de uma bagagem cultural que ela existe há muito tempo. E as formas de se transmitir esse conhecimento, elas deram certo. Elas davam muito certo antes da gente começar a reinventar a roda todo dia, né? Hoje, por exemplo, o professor ele tem que se matar para chegar numa sala de aula, fazer pesquisas, etc. Todo dia, praticamente. O professor que trabalha, vamos por aí, com uma abordagem construtivista, ele vai ter que pesquisar loucuras, ele vai ter que reaprender todo o conhecimento da área, ele vai ter que ser assim, digamos assim, o maior especialista da área para conseguir dar aula para uma molecada que não vai nem entender direito porque que existe tanta elucubração por trás de uma coisa que no fundo é só uma aula caótica, né? Porque as propostas pedagógicas hoje é cada dia mais uma espécie de aula livre, uma espécie de aula onde os alunos vivenciam, socializam e aprendem pouco. Porque, na verdade, a crítica ao conteúdo ela já é um pouco velha, né? A gente vê ela lá em Paulo Freire, lá quando ele escreveu A Pedagogia do Oprimido. Então ele vai fazer uma crítica à tal da educação bancária, ele usa esse termo. Educação bancária é aquela educação na qual o aluno está sentado na sala de aula recebendo este conhecimento como se fosse um depósito que é feito na sua cabeça, como se fosse um depósito, ou seja, a ideia do bancário associado a esse depósito de conhecimento. E ele começa a criticar essa educação bancária lá nos anos 60, no final dos anos 60. No ano 68 ele escreve esse livro, ele está no exílio. Ele foi publicado em 74, né, no auge da ditadura militar, um pouco depois já do período pior, que é o período ali do AI-5, né? Mas esse livro ele traz ali essas ideias de que o conteúdo ele é dispensável, mesmo porque aquele modelo do professor que dá uma aula cheia de conteúdo, inclusive tem até uma palavra assim pejorativa para falar isso, que é o conteudista, né? Um conteudista, como se fosse uma coisa ruim. Aquele modelo do professor que chega na escola, vamos falar assim, olha, hoje a gente vai falar sobre independência americana, Revolução Francesa, etc. E eu vou trazer um conteúdo para você, eu vou falar sobre pessoas que
já morreram, vou falar sobre datas, sobre documentos que foram escritos. Quer dizer, eu trago informações? Não, isso não, porque isso é conteudismo. Isso vai transformar a sociedade? Não, não vai transformar a sociedade. Então cria essa coisa. A educação é feita a partir de Paulo Freire para transformar a sociedade, né? Então, se a educação não é transformadora, todo o conteúdo ele serve então apenas ao capitalismo, etc. Aquele papo de esquerda que a gente está cansado de saber, e que no final das contas acaba sucateando o ensino. Então você tem uma justificativa ideológica muito bonita, muito bem trabalhada, muito intelectualizada para ter um comodismo por parte do Estado, e isso cria, na verdade, uma burocracia absurda também, porque para você justificar que o aluno está passando de ano ali, você tem que fazer das tripas coração para você fazer, olha, provar que o aluno não consegue passar de ano. Fala, olha, esse aluno não consegue, não dá. Eu tive um caso que aconteceu, da mãe do aluno chegou para mim e falou assim, professor, é uma coisa mais absurda do mundo, né? Professor, o meu filho, por que é que ele passou de ano? Eu olhei para a cara dela e falei assim, olha, na minha matéria ele não passou. O conselho aprovou ele. Na minha matéria ele não passou. E por que ele foi? E por que ele foi aprovado? Bom, porque algum professor achou que seria... que não há motivo suficiente para reter o aluno. É um aluno que simplesmente não sabe o que ele está fazendo dentro da sala de aula. O aluno está vivendo em outro planeta, ele não está na sala de aula, ele está assim, ou totalmente desatento, ou fazendo outras atividades que não remetem ao ensino. Então, obviamente que esse aluno ele precisa reprovar, é o melhor para ele, é a melhor coisa que podia acontecer na vida dele, é ele reprovar. Mas a escola tem toda uma demanda para que ele seja aprovado, né? Uma demanda que não vem da escola, obviamente, ela vem de cima. Eu também não sei se ela vem só do Estado, ela vem também por parte desses ideólogos, né? Que acham que o aluno tem que... Aí tem toda uma justificativa muito legal, né? De que, quem foi que inventou essa história de separar os alunos por classe? Não, eles são tudo da mesma idade, deixa aí. Deixa embora, né? Então vai junto, a hora que chega lá numa idade que ele completou, era para ele estar completando o ensino médio, mas ele não sabe nada. Mas qual o problema, né? Manda ele para a rua. Quer dizer, a base da estrutura para que um país possa progredir é a educação. Está sendo totalmente... E a educação está produzindo pessoas que não têm a menor condição de serem aprovados na escola, quer dizer, eles saem de uma condição de praticamente analfabetismo. Mas eu queria colocar um tema também, porque eu já entrei em algumas discussões no Facebook com algumas pessoas esquerdistas que têm ideias para tudo. Nosso colega o Elton Fernandes, que gosta de colocar o bedelho em tudo que a gente coloca, e ele criticou muito uma colocação que nós fizemos sobre a questão da violência. E aí fizemos um trabalho de pesquisa profundo, dizendo que provou por A mais B, de uma maneira com conteúdo programático, com equipe multidisciplinar, metodologia científica, inclusive com vários professores, educadores, pedagogos, que eles, juntamente com um estudo mais complexo, concluíram que fica impossível um professor dar aula no ambiente de violência que existe hoje. Mais do que 70% das escolas, só vou pegar o estado de São Paulo hoje para dar um exemplo, já sofreram algum tipo de violência. Quer dizer, o professor não tem condição de desenvolver conteúdo. E aí a gente tenta discutir metodologias para você poder dar segurança para o aluno e dar segurança para o professor. E esse pessoal vem dizer que não, vamos estudar Jean Piaget, vamos estudar Paulo Freire. Agora, para a gente discutir metodologia, primeiro a gente tem que garantir um ambiente seguro. Nenhum exemplo de educação no mundo deu certo sem existir um ambiente seguro para o professor e para o aluno. Então é um ponto que eu gostaria que você abordasse. Existe mesmo essa violência e você acredita que essas propostas que foram apresentadas de colocar câmeras nas escolas, ter um agente escolar que vai garantir a proteção dos alunos e do professor, com uma análise externa das imagens, para poder garantir uma rápida atuação da polícia em caso de um crime sendo praticado dentro da escola, isso poderia resolver esse problema da violência? E se não resolver o problema da violência, tem como aplicar qualquer tipo de conteúdo? Bom, essa questão da segurança pública é o seguinte, não é possível que uma escola, não é possível que o Estado forneça qualquer serviço, principalmente a educação, e especialmente a educação, porque a educação é um processo, é um fenômeno que ela só pode ocorrer cumprido determinados padrões de civilidade e que
que são mínimos para que você possa ter um professor, um aluno numa sala de aula dentro de de uma busca pelo conhecimento, né? Cumprido esses padrões de civilidade que incluem aí a segurança, que incluem também, obviamente, a questões de saúde, questões de alimentação, quer dizer, essas crianças elas precisam estar alimentadas, elas precisam ter tomado banho, né? Porque tem escola que você chega, a molecada não tomou banho, quer dizer, e pode passar dias sem tomar banho, porque assim, a realidade na sala de aula, ela é reflexo muitas vezes do que acontece em casa, né? Mas deixando isso para lá, e voltando à questão da segurança pública, se não há segurança numa escola, se o Estado não pode entrar ali para garantir a segurança, então o Estado não deve fornecer o serviço. Quer dizer, é impossível você imaginar uma sociedade, por exemplo, onde há escassez de recursos, que o Estado vá fornecer um bem e um serviço a uma população a qual ele não pode criar uma estrutura de segurança ao redor. Então, o primeiro questão básica aí é estabelecer uma condição de segurança para o professor e para o aluno. Tem lugares assim que o aluno ele entra na escola armado. Tem lugares que o aluno entra na escola armado. Isso é comum ou é um negócio? Não, olha, não é comum, por exemplo, nos centros urbanos aqui, mas há escolas aqui no ABC onde um aluno chega, ele deixa a arma, fala, professor, ó, a arma aqui está em cima da mesa, hoje eu estou de boa. Quer dizer, tem dia que ele pode não deixar a arma em cima da mesa, ele deixa a arma com ele, e a maior parte das pessoas sabem que isso acontece. Às vezes a direção da escola sabe. Eu já tive escola que eu falei, olha, o aluno está com uma faca na mochila. Professor, você tem que ver a realidade social do aluno. E aí vem um papo todo, né, babaca, para falar a verdade, né, que a gente sabe, fala, meu amigo, você não me engana, isso aí, esse esquerdismo de quinta categoria, não para cima de mim, você não vai me enganar. Vocês estão simplesmente justificando a permissividade, porque a gente já está num momento de permissividade. Não é mais dizer assim, mera incompetência das pessoas, dos agentes do Estado, né? Eu não vou jogar a culpa aqui, como fazem os professores, jogar a culpa num administrador lá no governador ou no secretário. Não. Existe um comodismo dos agentes do Estado em geral, tá? E existe essa ideologia que dá uma força legal para quem quer não fazer nada. Então, por exemplo, eu posso entrar em sala de aula todo respaldado por textos, estudos e teorias para chegar na sala de aula e não dar aula da minha matéria, falar só sobre... Se eu quiser falar, claro, eu posso dar uma atividade, uma dinâmica, uma vivência, né? E simplesmente nem dar aula. Acontece muito em faculdade isso, o professor também não sabe, o professor da faculdade muitas vezes não está preparado, então ele vai dar uma aula em que ele junta a sala em vários grupos e ele fala assim, olha, vocês vão fazer um seminário, cada um tem um tema, e o professor não dá aula, ele passou o ano inteiro dando seminário. Então chega no final do ano, todo mundo deu aula para o professor, menos o professor está lá aprendendo, né? Isso acontece demais. E assim, o brasileiro ele tem uma capacidade espantosa de simular conteúdo. Ele simula, ele faz a cara de conteúdo. Então assim, ele finge que ele sabe mais do que ele sabe. Ele dissimula diversas coisas. Então, muitas vezes um cara está lá dando aula, assim, respaldado por uma série de teorias ideológicas que, no fundo, só justifica a incompetência e incapacidade desse professor dar uma aula. Isso aqui não é uma crítica aos professores, principalmente os professores de escola, ensino fundamental, que, eu penso assim, por mais despreparado que esse professor seja, este professor, por mais despreparado que ele seja, ainda ele é um professor, ele ainda é uma pessoa que sabe mais do que o aluno. Então, obviamente que o aluno tem o que aprender com o professor. Mesmo que o professor cometa erros de português, que eu conheço professores que cometem erros grosseiros de português, mesmo assim, eles têm muita coisa que aprender com o professor, não é? Mas, infelizmente, também temos a possibilidade, o professor tem a possibilidade de entrar numa sala de aula para não dar aula, para só fazer Você acredita que um dos problemas que a gente tem hoje, porque assim, como o aluno ele não passa por uma avaliação mais rigorosa, ele não precisa convencer o professor de que ele tem capacidade de ser aprovado. Então, e a sociedade, eu já li alguns livros sobre isso,
disse o seguinte, que se você não estimular o mérito, ou seja, você beneficia aquele que mostra resultado e você pune aquele que não mostra resultado. Então, aquele que agiu corretamente, você diz para ele, você agiu certo e você premia. O que agiu de maneira equivocada, você pune. Quando você tira esse fator, e é um dos fatores que o socialismo ele acaba tentando eliminar, que é o mérito do sucesso e a punição pelo fracasso. Você tira qualquer razão de progredir, da própria essência do ser humano, porque o ser humano ele é movido por interesses, por objetivos, por vontade de crescer. E se você tira isso, ele não tem mais por que aprender. E muitas vezes, você acha que isso tem algum fundamento científico? Funcionaria para a educação ou não tem absolutamente nada a ver? Eu acho que isso é totalmente pertinente, na verdade, e é muito interessante a gente ver na realidade hoje o que acontece, o que está acontecendo na realidade cultural, né, do Brasil. Você entra numa sala de aula, por exemplo, você entra para assistir uma aula de graduação, né, ou de pós-graduação, e você vai ver pessoas na sala de aula criticando uma coisa chamada meritocracia. Então eles vão falar muito mal da meritocracia, alunos e professores, tá? Na USP você vai encontrar gente assim muito inteligente ou supostamente inteligente falando mal da meritocracia. E o aluno entra na USP como, né? Se não é através do mérito. É através da meritocracia. Mas é justamente por causa disso, porque eles querem aos poucos eliminar todas as formas de excelência para que exista uma seleção. A própria escola, por exemplo, o que a escola faz? A escola ela faz uma mera filtragem de pessoas para que recebam, no final dessa longa convivência de 12 anos, dessa chatíssima convivência de 12 anos, essa pessoa recebe um diploma de que essa pessoa está apta, ela tem uma formação aí, ginasial. Acontece que essa formação ginasial não ocorre, né? Então o que acontece é simplesmente ter um papel na mão. Então onde que a gente vai ter que fazer a peneira? Onde a gente vai ter que fazer o filtro disso? Bom, joga para a faculdade. Então a gente deixa esses caras fazerem faculdade, faz faculdade em tudo quanto é lugar, faculdade, né, em todos os lugares possíveis, e a gente cria um filtro. Quem terminar a faculdade está apto. Só que aí acontece o seguinte, a faculdade começa a falar, não, mas coitadinho, vamos aprovar esse aluno aqui também, ele vai chegar no mercado de trabalho, ele precisa de um emprego. Então aprova esse cara também. Bom, então o que acontece? A gente perde aquele filtro da excelência. Hoje em dia o filtro da excelência está na pós-graduação, no mestrado. Tem muito idiota fazendo mestrado por aí, né? E tem muita gente boa, fantástica, sem faculdade por aí, né? Então assim, pessoas realmente inteligentes, realmente cultas, realmente preparadas, e que estão aí na metade da faculdade ou não estão fazendo faculdade, não tem pós-graduação, e tem caras pós-doutores que são verdadeiras antas, né? Você fala, meu, como que esse cara chegou aí? Inclusive professor, assim, a pessoa é pós-doutor e falando mal da meritocracia. Você fala, mas como você está falando mal da meritocracia? Não é porque, aí entra o relativismo, que é um mal da nossa época, né? Porque todas as verdades são equivalentes, não existe certo e errado, você não pode vir aqui querendo impor a sua opinião. Peraí, mas essa opinião você está tentando impor a gente, né? A opinião de que todas as opiniões são iguais. Você está tentando impor essa opinião. E no final das contas, se o relativismo for levado a sério, eu posso tirar um professor doutor da universidade e colocar lá no lugar um plantador de batatas, um índio ou qualquer outra pessoa, porque eles também têm conhecimentos. São vários conhecimentos. É aquilo que o Paulo Freire fala, né? Ele fala assim, olha, não existe saber mais e saber menos. Existem saberes diferentes. É um discursinho bonito que o Paulo Freire faz, né? Então, se tem saberes diferentes, eu pego uma pessoa com um saber diferente, um plantador de batata, que é uma pessoa digna, obviamente, e eu coloco ele para lecionar na universidade na USP. Né? Faz sentido? Não faz sentido. Ô Cassiano, o papo tá muito bom aqui, mas eu vou precisar chamar o comercial. Então a gente vai dar uma paradinha aqui, alguns minutinhos, e já voltamos para continuar aqui com esse papo quente sobre a educação brasileira. Muito obrigado e não saia daí. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente.
violência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater essa bolinha. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Futuro do nosso país, que é o tema da educação. Não existe país no mundo que se desenvolveu sem ter uma educação de qualidade. Por isso que nós trouxemos aqui o professor, o Cassiano Tirapani, que tem uma crítica muito grande ao modelo educacional, e nós estamos conversando aqui sobre modelos que poderiam resolver o problema da educação. Fala um pouco sobre isso, Cassiano. Olha, muitos professores sabem o que fazer, né? Se você deixar o professor fazer, ele vai fazer. O professor, ele sabe o que é preciso. Ele precisa, assim, primeiro, todos esses requisitos que a gente falou antes, né? Que é uma educação, uma disciplina, uma segurança básica, né? A disciplina básica em sala de aula, um compromisso dos alunos com o professor, etc. Cumpridos estes requisitos, que eu acho que só cumprir isso já tiraria a gente do lodo que a gente se encontra, da lama que a gente se encontra. Cumpridos esses requisitos básicos para o início do processo educacional, que nós ainda não cumprimos, então poderemos pensar aí em diversos métodos, né? Quer dizer, eu pessoalmente, eu acredito que a gente não tem soluções mágicas. Não acho que seja prudente estabelecer um método único e colocar esse método como sendo obrigatório no Estado, né? Então, por exemplo, acho interessante que os parâmetros curriculares nacionais que vêm, por exemplo, para as minhas aulas, não estabeleçam exatamente, taxativamente, o que eu devo falar em sala de aula. Acho interessante, isso é uma coisa que o Estado deve ter aí, receber o mérito sobre isso. Não é bom que a gente crie uma forma taxativa de como a educação deve proceder. Agora, é importante que, estabelecendo os diversos métodos, olha, você vai seguir esse método, você mesmo propôs, você vai seguir, estabelecendo os diversos métodos, a gente possa fazer depois uma avaliação do que é ideal ou não. Eu, pessoalmente, acho que é bom jogar Paulo Freire no lixo e voltar para o método tradicional. Quer dizer que você vai bater no aluno, colocar o aluno de joelho no milho? Nada disso. Não delira. Você vai ensinar o aluno pelo método tradicional. Primeiro, existem requisitos básicos para que o aluno aprenda. Se você for usar uma abordagem aí, construtivista, eles esperam que um aluno de 5 anos vá conseguir construir sozinho o conhecimento de 5.000 anos de civilização. Ele não vai inventar um novo alfabeto, como eu falei aqui no início do programa. Ele não vai inventar um sistema numérico, tá? E se ele inventar, pode não ser de 10 números, ele pode ser de 11, de 12, de 14, vai ser um inferno, né? Quer dizer, é ótimo que exista ali existe aí um conteúdo específico que deve ser aprendido, né? Eu sou assim, não propondo, obviamente, que se volte às raízes mais elementares, mas é óbvio que a gente tem que olhar para o passado para entender o que a gente vai fazer, né? Então, você vai olhar lá atrás, você vai olhar para Atenas, você vai olhar para Aristóteles, você vai olhar para São Tomás de Aquino, você vai olhar para a Idade Média, você vai olhar para João Comenos, né?
que foi um dos primeiros aí, precursores da educação nova, que já os educadores mais tradicionais já criticam esse cara, apesar de que os educadores mais progressistas acham que esse cara é um absurdo de ultrapassado. E aí, veja só, essa discussão que tem que começar a ser feita na universidade. Quer dizer, esse cara, o Comênius, ele é um absurdo de ultrapassado ou ele já é o começo da queda da educação, né? Porque a educação medieval ela era excelente. Ela não era para o público em geral, ela não era para o grande público. Para uma elite específica. Ela era para uma elite, mas ela era uma educação. E ela é engraçado porque ela é a educação mais liberal do que você pode imaginar, né? Quer dizer, o cara ele chega, ele vai estudar o que ele quer. E é óbvio que ele tem um roteiro de estudos que está dado, fala, você vai ter que estudar inicialmente gramática, lógica e retórica. Sem isso você não vai fazer nada. Que é a base de toda a educação. Né? A gramática, porque se você não aprender as palavras, como se escreve, como organiza logicamente a estrutura da língua, você não vai conseguir pensar direito. Tem gente que fala assim, o português é só para você exprimir ideias. Mentira, se o cara não aprender análise sintática, bem aprendido a análise sintática, ele não sabe pensar. Isso é assustador. Se você não sabe a língua, porque você pensa com palavras, né? Se você não sabe a língua, você não sabe a estrutura lógica da língua, você não sabe pensar. E eu não sou professor de português, eu sou professor de história. E eu acho que os professores de português têm que saber isso e começar a defender a análise sintática. Sem dúvida. Porque tem lugar que o cara fala assim, não, mas a análise sintática não transforma a sociedade. Não, transforma o indivíduo. O que eu quero saber não é a sociedade, é o indivíduo. A educação tem que ser feita para o indivíduo, produzir um indivíduo melhor, né? Com excelência, aquela coisa do mérito. Ele precisa de ter um mérito. E é interessante que a ideia da meritocracia, só voltando a esse assunto, essa ideia da meritocracia, ela surge como oposição ao modelo anterior, que era o modelo dos conchavos, né? Que era o apadrinhamento, que era as redes de clientela. Isso existia no absolutismo, onde você tem o rei, o rei ele confere aos seus próximos ali os maiores títulos, que por sua vez conferem aos seus próximos os maiores títulos, os cargos públicos eram comprados, né? Então, a partir da Revolução Francesa, você tem a ideia de uma meritocracia, ou seja, a cada homem segundo o seu mérito e segundo o seu trabalho. Isso é fantástico, isso é sensacional, e isso deve ser pensado na educação. É preciso pegar os conteúdos e estudar os conteúdos. Por exemplo, em matemática, né? Uma coisa elementar que é preciso estudar em matemática é a teoria de conjuntos. A criança, sem aprender teoria de conjuntos, que é lógica básica, lógica elementar, se ela não aprender teoria de conjuntos, ela vai ser um relativista o resto da vida dela. Ela vai ser aquele cara que ele não sabe o que é, ele não sabe o que é uma contradição. Para ele, duas verdades contraditórias, ele não obedece ao princípio da identidade que estabeleceu Aristóteles lá na Grécia Antiga. Quer dizer, duas verdades absolutamente contraditórias podem ser aceitas e incorporadas tranquilamente. Então, isso é muito engraçado, porque muitos professores eles fazem a crítica ao sistema atual de educação e, ao mesmo tempo, defendem o Paulo Freire. Aí você fala, mas espera aí, você não está obedecendo aí o princípio da não contrariedade, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Agora, eu queria entender uma questão. Você colocou aqui que o sistema construtivista ele não é capaz de permitir que o aluno aprenda as questões básicas necessárias para que ele aprenda na educação. E eu vejo muita gente defendendo esse sistema aqui no Brasil como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu vejo também, eu queria até a sua confirmação como um especialista na área, que países, por exemplo, onde esse sistema originou, não propriamente o país onde se originou, mas que adotou inicialmente esse sistema construtivista, a França, por exemplo, já não adota mais, porque entendeu que isso foi um problema muito sério para a educação do país. Então eu queria saber de você se você tem alguma visão com relação aos países do mundo que deram certo em educação e se eles adotam o sistema construtivista e se a França realmente abandonou esse sistema que não é capaz de permitir o resultado que a gente espera da educação. Olha, aí é bem complicado, porque cada país adotou um sistema diferente, né? Esse construtivismo ele já foi moda e ele vira e mexe, ele é repaginado, ele vem com outra cara, né? E que alguns lugares já estão vacinados contra isso, outros não. Mas isso vai depender do gosto do freguês, né? Eu acho, pessoalmente, que é possível existir uma escola construtivista, é possível que a gente tenha, mas não homogeneizar aí, colocar isso como regra geral para o Estado adotar, porque isso na verdade seria
é o auge de você, da doutrinação ideológica, né? Você cria uma única visão, um único discurso, um pensamento único e você fica só naquilo. O que acontece na escola hoje, na universidade, um dos nossos maiores problemas é o limite de bibliografia. Então, por exemplo, quando você fala existem alternativas, olha, talvez existam. E a gente sabe que elas existem, elas estão aí fora, só que elas não chegam à bibliografia do estudo que a gente realiza na universidade. Então, o cara na faculdade, ele não vai ler jamais o Father James Shaw, que é um padre americano muito conhecido pela educação liberal, né? Um professor de educação liberal. Eles não vão conhecer, por exemplo, o Michael Oakeshott, que é um conservador que trabalha nessa linha mais conservadora. Diversos autores que nunca, jamais chegarão às mãos dessas pessoas, e se chegarem, vão chegar em línguas estrangeiras. E aí o aluno da graduação que se formou nessa escola, que é uma porcaria, você entenda como o processo ele é uma bola de neve. Então o aluno que está na graduação, que se formou na escola, que é uma droga, não consegue transcender isso. E aí a gente vai ter que reinventar a pedra de verdade, né? Quer dizer, a gente aplicou uma ideologia, aplicou uma metodologia que trata o aluno como uma espécie de pequeno Aristóteles. Fala, olha, ele sozinho vai conseguir fazer aí toda a linhagem dos animais, igual Aristóteles fez, obviamente com as deficiências que ele tinha na época, né? Ele estabeleceu uma linhagem aí, zoológica de semelhanças entre os animais. Você vai pegar um aluno hoje e vai mandar ele refazer toda uma trajetória que tem 2.500 anos até Darwin, e depois de Darwin, hoje muitos outros autores que estudam a ideia de evolução, a ideia de biologia. Isso com menos de 10 anos de idade. Com menos de 10 anos de idade não vai dar, não vai ter condição. Então você vai ter que fazer o seguinte, primeiro você vai ensinar todo o conteúdo para ele, e depois você vai falar assim, vai lá, seja Darwin, seja Aristóteles, pense novo, faça suas ideias. Agora, é incrível esse negócio, querer ensinar crianças que não tiveram acesso ao anterior a pensar de forma nova. Ele não sabe que ele está pensando de forma nova. Ele só vai saber que ele está pensando de forma nova quando ele aprender tudo que já foi, e aí vai falar, ok, agora eu vou aprender de forma nova. Agora eu vou criar em cima daquilo que eu já aprendi. Criar em cima daquilo. Então, o que acontece é que nós, na nossa geração, já foi cobaia de laboratório dessa galera. Quer dizer, a gente já aprendeu com esse método de forma mais ou menos aí não total, né? Mais ou menos um pouco foi introduzido esses métodos pra gente. Então a gente já tem aí um histórico, e a gente já sabe que esse negócio dá errado. A gente sabe que eu, por exemplo, tive que aprender uma série de coisas sozinho. Terminou a minha graduação, eu tive que aprender sozinho, senão eu não ia passar em lugar nenhum. Eu não ia passar em universidade, não ia passar em concurso público, você vai ter que se virar. Mas como? Se eu fiquei 12 anos na escola, eu deveria ter aprendido, né? Então, assim, acho que as práticas, as saídas para isso, voltar a um método tradicional, né? O método tradicional funciona. Ele tem problemas? Bom, muito bem, vamos corrigir esses problemas. Vamos jogar fora a criança com a água do banho, como se diz, né? Para quê? Joga fora a água do banho e deixa a criança aí. A criança vale a pena continuar, né? É isso. Eu vi alguns exemplos, alguns livros sobre educação que eu estudei, que fala o seguinte, que se você tiver para o professor um plano de carreira, progressão de salário vinculado a um plano de carreira, o que significa isso? O professor ele traz resultado na educação e ele vai ter um aumento salarial mediante aos resultados que ele trouxer. Se você conseguir fazer com que o professor ele dê aula na sua área de especialidade, que isso garante uma melhor qualidade na prestação do serviço, e se você tiver um espaço onde os professores podem trocar experiências, por exemplo, uma escola do município de Santo André, ela tem um resultado na educação muito positivo. Mas você tem ao passo que uma outra escola muito próxima daquela que tem resultados que são um fiasco. Você poder unir essas experiências positivas para que a escola que tem um resultado positivo possa auxiliar a escola que não tem esse resultado e trocar as experiências. Isso tem dado resultado no mundo e é difícil a gente ver essas experiências serem feitas no Brasil. E uma coisa que eu acho fundamental que falta no Brasil é a gente adotar um critério que o mundo inteiro adota. Por exemplo, o PISA.
que é um índice mundial de avaliação da educação. Não adianta o governo federal, toda vez que o Brasil está em 40º lugar, se eu não me engano, atrás de países como o Chile, atrás de países como o Uruguai, que que são países menos ricos que o Brasil, e é inaceitável que a gente se encontre nessa posição. Então, o governo não tem que dar justificativas do porquê que nós estamos numa posição tão ruim, dizendo que isso é bom. Ele tem que, sim, adotar as medidas necessárias, aproveitar o método tradicional, corrigir e aperfeiçoar o que tem que ser aperfeiçoado e permitir que a nossa educação ela tenha qualidade. E avaliadas com índice internacional, porque aí é acima de qualquer suspeita. Então eu acredito que seja isso que falta. O que você acha disso? Eu acho esse PISA fantástico. O Brasil está em 40º aí, tá atrás, é um dos últimos países, na verdade. Você vê que assim, o Brasil está atrás de países de terceiro mundo que não tem nem comparação com o tamanho do Brasil e o tamanho do nosso PIB. Não tem condição de você falar, olha, por que o Brasil está atrás desses caras? Não faz sentido, né? E obviamente que para mim o sentido disso aí é uma denúncia clara de que há ideologia demais no ensino, há ideologia demais na formação dos professores. E os professores entupidos desse negócio eles não conseguem mais se desintoxicar. Porque depois que você passou 20 anos fazendo um erro, você vai justificar o erro o resto da sua vida. Então, assim, critérios internacionais é excelente, porque você aí não tem aí você não tem aí como você dizer falsificar resultados, porque no Brasil isso acontece muito, né? O cara, inclusive a ideia por trás de tudo isso é o seguinte, olha, você tem o aluno, ele aprendeu os conteúdos XYZ, mas ele não conseguiu atingir aí uma nota satisfatória no exame. Aonde está o problema? No exame. E aí eles pegam o exame e abaixam a qualidade do exame. Aonde está o problema? É porque o exame é muito conteudista. Você tem que criar uma forma onde o exame vai avaliar apenas o raciocínio do aluno. Aí você cria o Enem. Igual o mundo inteiro está seguindo um caminho e o Brasil se acha, né? O Brasil que tem uma educação que não está formando de verdade, acha que tem condições de inventar a roda. Em algo que é extremamente importante para o país, que é a educação. Não se pode brincar nessa área. Não dá para brincar, não. E assim, eu posso dizer para você que assim, eu não sou um grande estudioso do assunto. Existem caras muito mais importantes do que eu que estão dizendo isso. Um que faleceu recentemente é o professor Pierluigi Piazzi. O professor Pier, como era conhecido aqui na região, ele foi assim, ele tem mais tempo de escola do que eu e você junto tem de vida, né? Então você vê, o cara, nem tanto, a gente é um pouquinho mais velho, mas o cara tem 50 anos de magistério, não é brincadeira. O cara falava, joguem Paulo Freire no lixo, porque o Paulo Freire está acabando com a educação. Faleceu recentemente, acho que esse cara deve ser lembrado, esse cara é um ícone dessa luta que está aparecendo agora, não só comigo, mas com outras pessoas. Somos aqui eu gosto de pensar numa frase de um medieval que ele dizia que nós somos anões nos ombros de gigantes, né? Quem falou isso foi Bernardo de Chartres. Ele dizia, nós somos anões nos ombros de gigantes. Quer dizer, eu não sou nada, eu sou só um cara que estou lá no alto vendo as coisas porque eu tenho uma série de pessoas antes, de filósofos, que me deram essa possibilidade de enxergar o que eu estou enxergando. Não pelo meu mérito, pela acuidade da minha visão, mas pela estatura do gigante do qual eu estou em cima. Né? Cassiano, o papo tá magnífico, a gente poderia fazer um novo programa sobre isso, mas nós estamos aqui chegando nos minutos finais do programa de hoje e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, a mensagem para o nosso público que está assistindo, para que eles possam extrair uma síntese daquilo que nós discutimos aqui. Então está aqui o espaço para você poder deixar a sua mensagem. Olha, eu agradeço muito o convite, gostei muito de estar aqui. Se quiser fazer um novo convite, também estou à disposição. O meu recado é o seguinte, principalmente aos professores, vamos entender o que está acontecendo hoje na escola, prestem atenção no que está acontecendo. Existe uma progressiva tentativa de fazer com que os professores tornem-se meros agentes ideológicos de um partido, de um sistema totalitário que já não dá mais, ninguém aguenta mais. Tá? Está dando sinais nas ruas de que ninguém aguenta mais isso.
Então, o meu recado é, vamos acordar, professores, e vamos ver aí que nosso papel é educar essa molecada da forma como nós acreditamos que deve ser feita. O ensino tradicional, aquela forma de você dar a nota do aluno, de você dizer por que ele está capacitado ou não para ser aprovado. Então, fica isso. E para os pais também, fiquem de olho nessa molecada. Eu quero agradecer a você que assistiu o programa Direito.com. Quero agradecer, Cassiano, pela sua participação, principalmente a você que nos assistiu e entendeu que tem um problema muito grave que é a nossa educação. Eu sou um defensor gigantesco dessa questão da educação, porque eu tenho certeza absoluta que sem a educação o nosso país não tem como prosperar. Quero mandar um abraço para você que está nos assistindo, em especial para minha esposa que está na casa, Viviane, um beijo para você. E espero que você esteja conosco na próxima semana no programa Direito.com, às 20 horas no UpTV. Muito obrigado e fique com Deus.